Olá, pessoal, bem-vindos de volta para mais uma aula de fundição, tá? Na aula de hoje, a gente vai ver um estudo de caso comparativo entre o processo de fundição e outros processos e também ver como é que se escolhe o processo adequado, o que isso implica para a escolha, né, o que implica a escolha desse processo para esse produto, para essa peça, tá? Esse é o nosso objetivo dessa aula, um estudo de caso para a gente entender um pouquinho como funciona dentro de uma empresa quando decide partir para um processo de fundição, qual método adotar, qual técnica utilizar, tá bom? Então, espero que vocês gostem do conteúdo e vamos começar aqui então o nosso estudo de caso, tá? Esse estudo de caso, a gente vai analisar um pedal de freio do Chevrolet Corvette, um carro de alto desempenho, um carro que atinge altas velocidades, né? Então, por isso é interessante que tenha um componente também que tenha aí características para esse automóvel. Então tem que ter componentes de alta durabilidade, alta resistência, tá? Então o componente que a gente vai falar aqui, né, é esse pedal do Corvette, tá? O componente foi projetado inicialmente para ser fabricado em aço, via soldagem de partes e depois operação de acabamento. Então a gente vai comparar dois processos, né, via soldagem e operações de acabamento versus o processo de fundição, tá? Então é isso que é o nosso objetivo, o pedal de freio, né? Vendo essa comparação entre fundição e soldagem. Bom, então vamos ver primeiro a descrição desse componente. É um pedal de freio, ele tem uma haste, essa haste tem 350 milímetros de comprimento, um assento de pé de 4 orifícios, na outra extremidade tem uma articulação móvel, né, para que eu consiga acionar o freio. A parte inferior conta com um receptáculo para conexão com o atuador no freio, né? Então temos aqui a montagem, o receptáculo, tá? Ah, e aí outra coisa importante, que é a característica de resistência dos materiais, né? Qual é o comportamento esperado para esse material. Então a tensão mecânica, que aqui a gente está vendo em megapascal, a tensão de escoamento de 170 megapascal, tá? E tem que exibir alta ductibilidade. Então foi feito um estudo, né, uma análise de elemento finito, ou mesmo um cálculo de resistência dos materiais, e definiu como limite de escoamento 170. O limite de escoamento, para a gente recordar aqui, vocês devem ter visto em outra disciplina, ele é ali aquele ponto do regime elástico, né? Então, a partir do limite de escoamento para frente, né? Dentro do eixo de deformação, a gente entra no regime plástico, tá bom? Então, acima dessa tensão, a gente já partiria para o regime plástico, tá? Então, não é bem isso. Então, é esse o comportamento que eu espero. Então, abaixo desse 170 é o valor aí que o material vai estar sujeito. Tá? Acima desse valor, aí o meu material entraria no regime plástico de deformação permanente. Então, que é normalmente o que a gente não quer, tá? Então, estabeleceu que o 170 era aí a condição necessária, tá? E tem que ter também alta ductibilidade, tem que ter um regime plástico esse material. Então, se eu submeter esse metal que vai fazer esse pedal ao ensaio de tração, ele pode se deformar aí, minimamente 7%, tá? A parte visível deve ter uma aparência integrada, combinando aí com o interior do veículo. Então, tem que ter um acabamento relativamente bom, né, para ficar bonito aí, já que é um carro de alto desempenho, tá? Então, qual seria o desafio? O novo Corvette deveria ter redução de peso significativa, e redução de peso representa aumento de desempenho. Então, imagine um carro, quanto mais leve ele for, né, melhora o seu desempenho. Ele economiza mais combustível e aumenta a sua velocidade, né? Então, é interessante esse aspecto. Esse desafio envolveria a revisão geral de todos os componentes do veículo, tendo como objetivo o corte de gramas, né? Não corte de gramas, mas sim de quilos. Então, o objetivo era rever todo o projeto do Corvette, a fim de procurar mecanismos, meios aí de redução de peso, tá? Então, normalmente trocando ligas, né? Substituindo ligas mais pesadas por ligas mais leves, para tentar aí esse objetivo de reduzir o peso do veículo, tá? Outra coisa importante, a redução de peso não deveria levar a aumento de custo. Isso seria aí um objetivo muito difícil de alcançar, né? Porque a maioria das vezes, quando a gente está pensando em redução de peso, a gente está trabalhando com ligas mais leves, de alto desempenho, que costumam ser mais caras, tá?
Mas, enfim, esse é um dos objetivos. O pedal antigo consistia em peças de aço soldadas e apresentava um peso total de 3 kg. Então, o nosso comparativo é esse pedal antigo no carro, que ele era de aço com partes soldadas, pesando aí 3 kg, tá? Então, partiu-se com a ideia de utilizar alumínio fundido. Ligas, por quê? Né? Quais seriam os benefícios? As ligas de alumínio exibem baixo peso quando comparadas aos aços. Essa redução de peso é estimada de 3 kg, que era aço soldado, para 0,7 kg. Teria uma aparência que a gente chama de high-tech, né? Uma aparência de alta tecnologia, né? De alto desempenho. Interessante que também não precisaria ter a borracha, então eu elimino esse acessório borracha ali no pedal de freio, tá? E eliminação da usinagem, ajustes, soldagem e operações de acabamento necessárias para o componente em aço. Também é interessante quando a gente pensa aqui que eu estou eliminando bastante operações, né? Então, quando a gente elimina qualquer operação em processos de fabricação, a gente está economizando, né, em termos de tempo, enfim, estamos tendo uma economia de dinheiro para o processo produtivo, tá? Bom, então o que a gente precisa fazer? Então, o projeto do processo de fundição, ele precisa ver, né, o desempenho do componente, o custo dessa aplicação, a fundibilidade da liga, tá? Então, a primeira etapa que a gente vai ver aqui é a seleção do processo de fundição, né, visando o acabamento superficial, tolerâncias, produtividade, a questão também da vida do ferramental. A seleção da liga de alumínio, aquela que apresenta comportamento, características mecânicas, um comportamento mecânico mais adequado para que foi desenvolvido, né, para aquele estudo inicial de projeto, tá? A revisão do design do componente, pensando aí na eliminação de pontos quentes, tentando melhorar a questão da produtividade na fundição, tá? E a avaliação dos fluxos de metal para minimizar os defeitos de fundição e também a questão da inspeção desses componentes. Bom, a primeira parte aqui que a gente vai ver junto. Então vamos pensar aqui na seleção do processo de fundição. Então o que é importante para esse pedal de freio do Corvette? O componente deve exibir boa tolerância dimensional e ótimo acabamento superficial. A empresa vai produzir 35 mil peças por ano e serão fabricadas por no mínimo 10 anos, portanto 350 mil peças minimamente serão produzidas, tá? Isso já nos dá um norte aqui com relação a qual seria o melhor processo. Então, eu coloquei aqui para vocês 3 possibilidades: fundição em areia verde, fundição por gravidade e fundição em baixa pressão, tá? Fundição em areia verde com técnicas que a gente já viu de moldagem em areia, fundição por gravidade a mesma ideia, né? Aqui só pensando, com o molde de aço, mas pensando numa altura de vazamento, tá? E a fundição em baixa pressão, na qual eu preciso ter um equipamento, né? Um equipamento de baixa pressão para fazer a injeção desse metal líquido aí para o molde, tá? Bom, então, pensando aqui com vocês, dando um tempo para vocês pensarem, qual desses processos vocês acham que seriam mais interessantes, mais interessante para essas características aqui, né, para esse produto, tá? Será que o processo de fundição em areia permite boa tolerância dimensional, bom acabamento superficial, né? Ou fundição por gravidade, será? Fundição em baixa pressão, né? Acho que você já deve ter pensado aí qual é o melhor, né? De acordo com tudo que a gente já estudou aqui no curso, tá? Bom, então vamos fazer aqui um comparativo entre esses processos, tá? Então, areia, gravidade e baixa pressão. Custo do molde modelo na areia é baixo, moderado, e moderado. Tolerância dimensional regular na areia, moderada e moderada. Acabamento superficial da areia é regular, na fundição por gravidade é bom e na baixa pressão é ótimo. A durabilidade do molde modelo é boa para areia, boa para gravidade, boa para baixa pressão. A produtividade, importantíssimo para nós, moderada em areia, alta para gravidade e alta para baixa pressão. E a integridade do fundido, moderada, boa e ótima, tá? E com essa tabela aqui a gente já consegue perceber, né, qual seria o processo mais indicado para esse pedal de freio do Corvette, tá? Então vamos começar nossas eliminações aqui.
A fundição em areia verde não é a melhor alternativa para esse caso do pedal Corvette. Primeiro porque não permite ter um bom acabamento superficial dessa peça. Então eu vou deixar uma rugosidade nessa peça inerente do processo, né, com as características dessa granulometria da areia, tá? Vai necessitar do corte dos canais de alimentação, corte do canal de vazamento, né? Então isso também faz com que o meu processo fique menos produtivo, tá? A baixa condutividade térmica do molde vai fazer com que eu tenha aí grãos de grandes dimensões e baixa resistência. Então, os grãos desse material, né, a granulometria presente nesse pedal, nesse alumínio, né, seria granulometria grosseira. Portanto, em tese, esse pedal teria um comportamento mecânico ruim, né, comparativamente a processos mais dinâmicos, mais rápidos de resfriamento, tá? Bom, a fundição por gravidade. Por que também ela não é a melhor alternativa? O processo permite bom acabamento, isso é interessante, né? Então a peça, comparativamente, vai ter uma baixa rugosidade, tá? A durabilidade do molde de aço assegura bom nível de acabamento e boa tolerância para a peça. Contudo, eu também tenho alimentadores extras, eu tenho que arrancar esses alimentadores, né? E jogar isso lá para o banho de novo, né, para reaproveitar na fundição, no banho líquido, tá? Então isso demanda uma etapa a mais. E a gravidade não permite o preenchimento rápido do molde, dificultando a integridade do fundido. Só a gravidade, né, o fluxo de metal vai vir aqui, né, pelo vazamento, pelo canal de vazamento, depois preenche os alimentadores e vão preenchendo aqui a pecinha, tá? Como isso aqui está sujeito simplesmente a uma turbulência aqui da altura de vazamento, pode ser que a gente tenha aí uma dificuldade, um tempo bastante grande para preenchimento total dessa peça, tá? O que não é interessante para o processo, né? Bom, e aí o caso que foi escolhido, né? Então, o caso que foi escolhido lá foi a fundição sob baixa pressão. E eu explico por quê, né? Então, a gente já estudou esse processo aqui de fundição por baixa pressão, e a ideia o que era? Eu tenho um reservatório de metal líquido, né? Um forno, basicamente, e aí eu vou injetar pressão aqui nesse forno, tá? Para fazer com que esse metal líquido suba pelo canal de alimentação e preencha o molde. Né? Então, para que eu tenha aqui para que a pressão se estabilize no sistema, esse metal líquido vai subir e vai preencher a pecinha, tá? Como o molde está mais frio que o resto, o metal líquido vai solidificar aqui, formando a nossa peça. Então, é um processo que permite bom acabamento, moldes em aço permite ciclos rápidos, então aqui é altamente... A produção aqui é bastante grande, porque a solidificação aqui é rápida, né? Um efeito dinâmico. A durabilidade do molde também de aço assegura bom nível de acabamento e tolerâncias. Não há necessidade de alimentadores, a gente já viu isso, né? Porque o próprio canal de alimentação preenche e o restante do fluxo de metal que não solidificou, ele desce novamente para o reservatório, tá? E a baixa pressão permite o preenchimento rápido do molde, levando aí a integridade do fundido. Então, no caso aqui nosso, desse estudo, fundição sob baixa pressão é o processo indicado por esses atributos aqui, né? por essas qualidades que a gente já viu, tá? Então, melhora a questão da granulometria do material, porque o resfriamento é dinâmico, o processo é mais rápido, eu não tenho canais para cortar aqui, né? Então eu tenho um comportamento mecânico, pelo menos esperado em tese, melhor que nos outros casos, tá? Então, seria... Como a minha produção é alta, né, justificaria o custo desse equipamento para essa empresa, tá bom? Bom, a outra etapa é escolher qual seria a liga de alumínio que eu vou utilizar. Então nós temos a liga de alumínio cobre, né, a 206T7, a alumínio silício cobre e alumínio magnésio, tá? Essas seriam as possibilidades de liga. E aqui é o que foi pensado para o projeto. Qual é o requisito do projeto? Então, minimamente 240 megapascal de limite de resistência, o limite de escoamento de 170 megapascal, tá? Final do regime elástico, 7% de ductibilidade, resistência à corrosão de 2, fundibilidade de 2, formação de porosidade também de 2, tá?
Essas ligas, cada uma delas apresenta um comportamento distinto. Só para a gente saber, quando a gente vê a classificação T7, eu estou trabalhando com ligas que podem aumentar a resistência mecânica por solubilização e superenvelhecimento. Tá? São ligas tratadas que aumentam a sua resistência mecânica por tratamento térmico. A T6 pode ser solubilizada e envelhecida, mas não pode ser super envelhecida, tá? E a ST é sem tratamento algum, tá bom? Então essas ligas previamente tratadas e a liga sem tratamento. Então vamos ver. Limite de resistência da liga 206 T7, 430, da 356 260 e da ST 280. Então qual dessas aqui atende 240, minimamente 240 megapascal, tá? Essa atende? Sim, né? Essa atende também. E essa também. O limite de escoamento 415, 210 e 125. Perceba que tem uma liga aqui que já não atende esse limite de escoamento. Porque eu preciso de 170 megapascal e eu tenho apenas 125, tá? A ductibilidade 12, 7, 13. Temos uma liga que atende e outra liga que todas as ligas atendem, na verdade, né? Minimamente a 356 e as outras atendem com folga. A resistência à corrosão 421, perceba que aqui eu tenho novamente a liga 535 não atendendo, né? A fundibilidade 215, tem uma liga que não atende, a 356 não está atendendo esse requisito. E a formação de porosidade 314, minimamente 2, novamente a 356 não está atendendo. Por aqui já dá para a gente perceber qual seria a liga mais indicada, né? Que está atendendo aí todos os requisitos, tá? Bom, pessoal, então vamos ver por que as ligas de alumínio, né, que a gente viu aqui, a 206, 356, 535, por que elas se encaixam ou não se encaixam nessas propriedades específicas para a fabricação dessa peça fundida do pedal do Corvette, tá? Então vamos lá. Então a liga A206 T7, ela tem a porosidade, né? Tem a fluidez que alcança aí os níveis desejados, a corrosão não alcança, a ductibilidade é maior do que a necessária, o escoamento também e a tensão máxima também, tá? Mas perceba que ela não atende na questão de porosidade e também na questão da corrosão, tá bom? Então, esse é o motivo dela não ser utilizada, tá? Dela não ser escolhida nesse caso específico. Bom, vamos ver então o caso da liga A356T6. Mesma ideia, porosidade, olha lá, atendendo, né? Com folga, fluidez também. A corrosão e a ductibilidade aqui tá no mínimo, tá? O escoamento um pouco maior e a tensão, limite de resistência máxima, né, um pouquinho maior. Então perceba que temos aqui um problema com relação à corrosão e à ductibilidade que está nos níveis mínimos, tá? Então, no caso da 356, então ela exibe moderada resistência mecânica, né? A liga exibe boa resistência à corrosão, a fluidez é boa e a liga é pouco suscetível à formação de porosidades. Então, esse caso, a liga A356 é a melhor alternativa, tá? Quando a gente compara aqui com a liga 206 ou ainda, né, quando a gente compara com a liga 535 ST, tá? Então a liga 535 ST, olha só, a porosidade não atende, a fluidez também, escoamento também, tá? Então esse é o motivo de não poder utilizar essa liga, tá bom? Bom, outra coisa importante tem a ver com o design desse produto, né? Então, o que é importante que tenha na questão do design, né? No projeto de fabricação desse pedal de freio do Corvette. Então, vamos ver aqui. Então, uma coisa que é importantíssima em fundição, e a gente já falou disso várias vezes, né? É a questão dos cantos arredondados, tá? Então, os cantos arredondados, eles reduzem a concentração de tensão. Então, canto vivo, quando a gente forma esse ângulo, né, ângulo reto de 90 graus, ele tem que ser evitado na fundição, e também a grande maioria dos processos de fabricação tentam, de alguma forma, suavizar essa ligação entre
essas duas dimensões, tá? Por meio de um raio ou por meio de um chanfro, tá? Aqui na fundição é comum a gente criar um raio para conseguir aí minimizar esse problema do canto vivo, tá? Então, canto vivo, essa região aqui de interface, né, entre a horizontal e a vertical, é um ponto fragilizante que concentra tensões que pode levar à formação de uma falha, né, de uma trinca e depois uma falha, uma fratura, tá? Bom, outra coisa importante, isolamento de regiões espessas devem ser evitados, pois levam à formação de pontos quentes, tá? Então isso também é importante. O que acontece, né? Quando a gente tem uma peça fundida, essa peça fundida ela tem várias dimensões ao longo né, desse produto, dessa peça. E a gente sabe o quê? Que quanto maior for o volume de metal, mais espessa for essa parede que está esse metal líquido, né? Mais sujeita a ter segregação ou ter um vazio de contração nessas regiões, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente para tentar minimizar esse possível problema de segregação e também de contração volumétrica nessas regiões, tá bom? Uh, Regiões de diferentes espessuras devem apresentar transição gradual. Então, se eu tenho uma parede muito grossa e aí eu caminho para uma parede mais fina, né, é interessante que, em vez de eu sair de uma parede grossa imediatamente para uma parede fina, que eu tenha uma transição nessa região, tá? Uma diminuição gradativa dessa espessura até a próxima parede, tá bom? Para quê? Para evitar que tenha isso, que esteja sujeito, né, a defeitos ou regiões isoladas com problemas de gota fria, né, ou ainda algum problema de formação de trinca nessas regiões, tá bom? Outra coisa importante, né, tem a ver aí com a transição entre a haste e o assento do pé, tá? Então temos três possibilidades: o design inicial aqui, né, com dois cantos arredondados, né, aqui sem canto arredondado, dois cantos arredondados, ou quatro cantos arredondados, tá? Então, o que a gente pode pensar aqui, né? O que isso implica para essa peça, né? Então, será que tem problema ser direto assim, né? Ou é melhor ter uma soldagem, né? Ou ter uma transição, na verdade, nesse caso, ter uma transição suave entre a haste e o assento do pé, né? Eu acho que dá para a gente pensar aqui o que seria mais interessante. Vamos pensar? Olha lá. A junção entre o assento e o pé da haste foi redesenhada com a inserção de cantos arredondados, como dois cantos arredondados nesse caso, tá? O que vai acontecer? Tal ação vai reduzir as concentrações de tensões, porque como eu estou fazendo uma transição suave da haste para o assento do pé, eu estou minimizando esse problema que a gente acabou de falar aqui sobre os cantos vivos, tá? Bom, outra possibilidade é com todos os cantos tendo essa transição suave. Então, essa opção acaba sendo um pouco mais interessante do que a anterior, porque eu tenho uma transição suave em todas as regiões, tá? Então, essa transição suave é importante porque eu reduzo significativamente o problema de ter defeitos nessa região de transição, né? Nesse ângulo reto, nesse canto vivo, tá? E outra coisa também é que eu garanto uma integridade muito boa desse produto, ou seja, eu garanto que ele vai suportar esses esforços durante a sua solicitação, tá? Então, a pessoa apertando o freio lá em uma emergência, por exemplo, isso aqui vai resistir aos esforços melhor do que nesse caso que a gente viu aqui, número 1, sem essa transição suave, tá bom? Bom, outro estudo aqui para a gente pensar é a questão do controle do fluxo de metal. Então, a fundição por injeção sob baixa pressão utiliza molde em aço, que a gente já sabe, e esse molde de aço leva à solidificação rápida, né? Então, o metal vai solidificar rapidamente no molde, porque é um processo dinâmico. O molde metálico extrai rapidamente esse calor, fazendo que o processo seja bem rápido de solidificação, tá?
E aí fica interessante da gente pensar que por onde que a gente vai alimentar esse molde. A gente vai alimentar nesse caso, na opção A, pelo assento do pé, então o metal líquido entra por aqui e vai preenchendo o resto, ou mais centralizado, né? O metal líquido entra por aqui e vai vir com duas frentes de metal líquido, uma em região ao assento e outra na região aqui da ligação, né? Com o sistema de freio, tá? E aí vocês podem pensar, né? O que seria mais interessante? O que eu tenho, o que está menos sujeito a algum problema, a um defeito, né? Vamos pensar aqui, ó. Bom, vamos estudar a opção A, a entrada de metal por baixo aqui, né? Pelo assento do pé, tá? Essa entrada de metal líquido localiza-se próxima ao assento do pé, que vai permitir boa alimentação da parte mais pesada do fundido, tá? O trajeto do metal líquido ao outro ponto é extremamente longo, então o metal líquido vai sair daqui até chegar na outra ponta, tá? Qual o problema desse caso, pessoal? Como eu só tenho um sistema de alimentação, apenas um canal de alimentação numa das extremidades, esse fluxo de metal líquido ele vai ter que percorrer todo esse caminho até chegar lá na ponta. Tá? Como o processo é muito rápido, dinamicamente falando, porque é feito em molde metálico, eu tenho um sério risco desse metal não conseguir alcançar essa região e solidificar antes. Tá? Então, acaba sendo mais interessante eu pegar aí mais ou menos o baricentro, né, uma região próxima ao centro de gravidade e tentar alimentar por aí, com duas frentes de metal líquido. Então, um fluxo de metal líquido vindo para cá, para a região do assento, e a outra na região de encaixe do freio, tá bom? Então, acaba sendo mais interessante essa opção, tá? Bom, o design final do molde, né? O molde, a ideia é que ele seja fabricado num aço ferramenta H13, aço para trabalhar com fundição, né? Normalmente não precisa ser um aço de tão alta resistência mecânica. Porém, quando a gente trabalha com aço com fundição sob pressão, ou ainda baixa pressão, mas que exerce ali uma certa pressão desse molde, e que eu quero ter uma durabilidade grande, é interessante partir para aços de alta resistência mecânica. Esse aço ferramenta H13 é um aço que apresenta na sua composição tungstênio, vanádio, e quando temperado ele fica com uma dureza extremamente alta, tá? E essa dureza permanece alta mesmo em temperaturas elevadas, o que faz com que seja um material bastante interessante para esse tipo de aplicação e que tem uma vida útil bastante longa também, tá? Aqui mostrando um molde, ó, a entrada do metal líquido por aqui, né? O fluxo de metal líquido vai vir por aqui, vai vir por esse outro lado também, tá? Para formar aí a nossa pecinha. Aqui está a peça propriamente dita, olha lá. Então foi alimentado por aqui, ó, o fluxo de metal veio, preencheu aqui, preencheu aqui. Esse canal, né, essa parte aqui, a gente elimina depois, tá? Corta, joga de novo para o banho, tá? Bom, a peça após todo esse processo de fundição por injeção em câmara em baixa pressão, ele precisa passar por um acabamento, que é basicamente cortar, né? Tem um trabalho de lixamento, polimento, algo mecânico aqui, né? E uma usinagem, tá? Um processo de furação aqui para encaixe desse pedal do Corvette, tá? Bom, a inspeção que seria mais interessante aqui é uma inspeção por raio-x, né? Por quê? Para que eu consiga verificar internamente se esse produto apresenta alguma falha grave, poros aglomerados, alguma trinca excessiva, tá? Lembrando que poros nem sempre poros inviabiliza a aplicação do material, né? A gente já viu isso, poros em pequenas proporções e distribuído uniformemente, na maioria das vezes são aceitáveis, tá? Agora, poros aglomerados numa região normalmente não são aceitáveis. Então, aqui um raio-x daria conta da gente verificar se esse produto internamente se apresenta adequado, tá? Normalmente em empresas, né, em etapas iniciais do processo é feita uma verificação 100% das peças, tá, né? Depois de um certo tempo no qual esse processo já está rodando, né, na empresa, e toda essa verificação constatou que não teve nenhuma falha grave, né,
a gente faz por amostragem, via mesmo uma etapa estatística, né? Então você faz um controle estatístico do processo, pegando aqui uma quantidade X de amostra pequena com relação a um lote, né? Então, sei lá, a cada 100, aqui eu coloquei 10%, né? Cada 100 peças feitas, você pega 10 para analisar o raio-x. Às vezes nem isso, né? Cada 500 você pega uma, tá? Depende muito aí do seu processo, se é um processo que tem aí uma certa uma condição de se replicar várias vezes sem que tenha nenhuma alteração significativa nesse produto, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para falar hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Algo só para a gente aqui pensar junto a respeito de uma aplicação de um processo de fundição, tá? Espero vê-los em breve e forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.